Gente, tudo bem? Está começando mais um Café com Prosa e hoje eu tenho aqui como convidado a honra, né? Tenho a honra de entrevistar André Monteiro, ele que é mentor de atores. André, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Café com Prosa. É uma honra, um prazer muito grande te entrevistar. Sabe que eu sou seu fã, te sigo nas redes já há muito tempo, certo? E para mim é um prazer muito grande ter você aqui conosco no Café com Prosa. Seja muito, 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 muito bem-vindo. Prazer, meu amigo. Estou à disposição. Pronto, André. Eu vejo que no Instagram você tem um trabalho que é o TV Criativa. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho, né, desse trabalho que você desenvolve. Ele é uma espécie de trabalho voluntário? Como é que funciona? A TV Criativa foi uma ideia que eu tive de socializar um pouco o meu trabalho, porque eu acabo trabalhando muito por conta da trajetória da minha carreira, você sabe, a gente vai andando e a vida vai andando junto e a gente vai vendo por onde vai, não é? E Sim. ela se localizou em vamos dizer assim, um grande número de estrelas, de pessoas bastante conhecidas, que desenvolveram até comigo um trabalho desde o início, né? Mas que acabaram atingindo um nível de carreira com altos salários, talvez os maiores de sua geração, né? Sem dúvida, né? E também um trabalho universitário. Eu fui coordenador de uma faculdade de teatro em Ipanema e fui professor de uma faculdade particular da graduação de cinema. O trabalho mais social assim que eu tinha é porque eu fui também professor de direção teatral da graduação em direção teatral da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quer dizer, como era uma universidade federal, é uma universidade gratuita, né? Bastante difícil de passar, mas, enfim, um trabalho em que eu poderia, na verdade, fazer uma síntese de tudo que eu aprendi com meus mestres, porque você sabe que nós somos uma síntese de mestres, e graças a Deus eu tive grandes mestres, tanto fora da universidade, mas dentro, né? Eu fiz um mestrado em cinema, passei em primeiro lugar, e lá pude me relacionar com grandes personalidades da cultura brasileira, né? E professores de todo tipo, e é muito legal, porque era um mestrado de cinema, mas como tem que ser no cinema e tudo no audiovisual, transdisciplinar, né? Que você tem que entender de tudo um pouco, porque em questão de ator, uma hora você é pobre, outra hora você é rico, outra hora você é executivo, outra hora você é médico. Então, também saber olhar um capítulo de novela, olhar um capítulo de série, olhar um roteiro de cinema e poder ter um olhar literário, eu tive grandes professores de literatura, não é? E no teatro eu fui durante muitos anos, assistente de uma diretora teatral bastante conhecida, chamada Bia Lessa, tem um trabalho muito interessante, que foi assistente do Antônio Filho, que foi assistente do Zembinski, né? Zembinski, que mudou a história do teatro brasileiro antes e depois, com Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, e depois o seu discípulo, Antônio Filho, que mudou a história do teatro brasileiro com Macunaíma, né? Fez um divisor de águas com o espetáculo Macunaíma. E a Bia trabalhava no espetáculo Macunaíma e teve muitos anos com Antunes e foi assistente. Ela, o Estênio Garcia, toda uma turma boa, Ulisses Cruz, com que depois também tive a honra de fazer um espetáculo teatral como coach, como fazendo mentoria para um ator, era uma coisa nova, mentoria particular em espetáculos de teatro, ainda mais espetáculos assim, dirigidos pelo Ulisses Cruz, que é um dos maiores diretores de teatro brasileiro, né?
sempre trabalhando com grandes atores, Paulo Altran, Cássia Kiss, né, assim, entre Como, outros, né, Cleide Diáconis, até tive a honra, hoje eu estava vendo, assim, passou no meu feed uma coisa da Cleide Diáconis, irmã de Cacilda Becker, né, grande atriz brasileira, e eu tive a honra de ser elogiado por ela nesse trabalho que eu fiz, de mentoria para o ator, e era um Shakespeare, né, e era uma pessoa que era fora do universo de atores, que era o Beto Simas, o pai do sim, Rodrigo, né, da família toda, né, de da família atores. do Theo Simas lá, que é uma sequência, né? Que os caras são tudo fera, assim. E ele era meu professor de capoeira, e eu passei a ser... E ele foi chamado para esse espetáculo, para fazer Péricles de Shakespeare, e aí Sim, ele sentiu a necessidade de ter um acompanhamento, obviamente, né, e me contratou, e o Ulisses me liberou para eu fazer mentoria para o elenco todo. Mas eu me mantive com o Beto Simas, e, para minha grande alegria, ele foi salvo pela crítica teatral, que é bastante rigorosa, né? E tínhamos aqui no Rio de Janeiro uma crítica chamada Bárbara Eleodora, que era uma grande estudiosa de Shakespeare, né? Que era o terror dos atores e diretores do Brasil inteiro, ela é conhecida no mundo inteiro, né? E ele foi salvo, disse que estava muito bem e tal, e era o primeiro trabalho dele como ator, que rendeu depois um convite para Malhação, e fizemos lá um personagem médio em Malhação, né? show, incrível. Agora, André, dentro da sua fala, você coloca assim, toda a sua formação já voltada mesmo para a arte, para TV, cinema, teatro. Desde Eu, sempre você fez isso, ou não, você tem uma outra formação, você ia para um outro caminho, e aí a arte foi te abraçando, ou desde muito cedo você já se descobriu artista ali, que a arte iria te puxar? Como é esse negócio aí? Como é que a arte chega na tua vida? Ou você tem uma outra formação além no dessas que você tem colégio, hoje? no colégio haviam apresentações e tal, nas festas comemorativas das quais eu participei, né? Mas, depois, ah, em grande parte influenciado por uma parte da minha família, que eram de industriais, mas não foi esse o gatilho. O gatilho, por incrível que pareça, foi uma novela chamada Carinhoso, mudou toda a minha vida. Um ator chamado Cláudio Marzo, que já morreu há Sim, algum tempo, um já grande tem algum ator tempo. brasileiro, né? E ele fazia um empresário muito humano, muito de coração enorme, de um caráter assim fora da curva, e era apaixonado pela Regina Duarte, que era apaixonada pelo bad boy, irmão dele, né? É, que era o Marcos Paulo, né? O grande, que depois veio a ser um grande diretor de novelas, Muito, né? E então esse personagem me impressionou muito, a honestidade dele, logicamente tudo trazido pelo desempenho do Cláudio Marzo, que era um ator muito consciente, assim, um atorzão mesmo, assim, né, sim, paulista, sim. né? Sem preconceitos, porque quando se fala ator paulista, geralmente saiu da EAD, né, da Escola de Arte Dramática de São Paulo, que era um centro de pensamento, inclusive crítico e tal. Bom, daí eu fiz administração de empresas. Eu me formei em bacharel em administração de Caramba. empresas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E comecei em administração de empresas, e depois, como eu tinha uma média muito elevada, antes mesmo de terminar o curso, eu fui puxado para o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, e lá eu participei alguns anos de um projeto de desenvolvimento do empresário brasileiro, de gerencial do empresário brasileiro. Então, por exemplo, eu acompanhava o trabalho de introdução do setor de organização em métodos de uma empresa, que era dado pela Marluce Dias da Silva,
que mais tarde passou a ocupar o lugar do Boni, mas nesse momento nós estávamos do BNDES, entende? Eu viajava com esses grandes mentores empresariais para o Brasil todo, viajei mais de 200 empresas do Parque Industrial Brasileiro, transferindo tecnologia, não é? Gerencial para as empresas pequenas brasileiras, e isso me ajudou muito, porque hoje, você, para estar no mercado, um ator hoje, ele precisa ter domínio da sua parte gerencial, da sua parte administrativa, da sua parte empresarial. Entende? Eu recomendo assim que a pessoa, geralmente, e eu peguei muitos atores jovens, né, no início, que foram crescendo comigo, e foram espaços grandes, né? Com o Bruno foi mais de 10 anos, com o Bruno Galhaço eu fiz 10 anos e meio com o Bruno. Caíses foram 17 anos, eu peguei a Isis com 17, eu peguei a Isis com 16 aninhos, né? Comecei a trabalhar com a Isis, ela tinha 16 aninhos, fugido de casa, fiz os primeiros testes, Ana do Véu, né? Até dei uma bolsa. E é um pouco isso, por exemplo, com a Isis, eu dei uma bolsa de estudos para a Isis, entende? O Bruno me apresentou a Isis, uma história de Cinderela, que não vou me alongar aqui, mas se encontraram no avião, ele falou, vou te ajudar, e o Bruno me trouxe a Isis, não é? E aí eu dei um texto para a Isis engoliu. Eu dei um texto mais difícil, ela engoliu, monólogo. Na primeira leitura, ela engoliu. Aí eu dei um terceiro texto, ela engoliu. Aí o Bruno, nessa época, queria abrir uma agência de atores. Eu falei, essa fica. E aí ela tinha fugido de casa, estava morando em situação muito difícil, num quarto em Copacabana, que é a história muito... que, graças a Deus, isso mudou muito com self-tape, né? A pandemia trouxe essa benesse para as pessoas que moram em estados que não sejam grandes capitais, né? Porque hoje o primeiro contato é por self-tape, né? Então, democratizou demais o mercado, né? Mas, naquele tempo, até a publicidade está pedindo self-tape primeiro, né? Antes de pedir para você vir, né? Para gravar, geralmente em São Paulo, né? Porque o forte de publicidade, as gravações são aqui em São Paulo, né? Nos estúdios paulistas, onde moro atualmente. Mas passei a maior parte da minha vida no Rio, portanto, ao lado do Projac e depois do REC Norte. Então, aí eu volto à sua pergunta e te digo, a Isis trabalhou comigo todo o início de sua carreira com bolsa de estudos. Entende? Então, porque eu tinha já essa percepção, eu vi que eu estava diante de uma grande atriz, e é inegável que a Isis é uma atriz fantástica, né? O Financial Times disse que ela é a atriz mais popular da América Latina, por causa de Suelen, né? Suelen, na Avenida Brasil, nossa novela mais vendida, mais vista, né? Um fenômeno, né? Que todas as classes sociais debatiam, os intelectuais invadiram, quebrando um pouco essa coisa de que novela é só para um determinado segmento, né? Que é uma coisa discutível, Então, mas sem dúvida a base, uma novela precisa pegar o povão brasileiro, né? De todos os tipos, e novela fala de coisas emocionais, então fala de emoções, fala de conflitos, inclusive regionais. Nós estamos numa época agora de muitas novelas regionais, né, uma atrás da outra, que trouxe também um outro sopro de democratização para os atores que não moram em centros, nesse polo, centros de produção, polos de produção. Bom, legal. Eu já tinha minha carreira estabilizada, uma quantidade grande de atores importantes, né, com quem eu trabalhei há alguns anos, né, Letícia Sabatella, Leandra Leal, Camila Pitanga, é uma fila grande, né, Daniel Rocha, e eu fiz eu estou fazendo as contas, né,
mas juntando as 3 emissoras, novelas e séries, sem contar o cinema, eu fiz 54 trabalhos, né? Mais ou menos para mais de 30 novelas, né? Então, o resto de séries, né? Contando Record e também a única série que a Rede TV fez, foi uma série até importante americana, que eu fiz a Luciana Gimenez e a sua mãe, Vera Gimenez. Eu fiz a mentoria. E eu tenho, assim, uma trajetória muito eclética, porque eu nunca tive preconceito contra ninguém, contra nada, sabe? Me chama para trabalhar, eu vou lá e tento fazer com que aquela pessoa renda melhor. Mas aí, voltando à TV Criativa, eu quis oficializar esse trabalho, para esse trabalho, porque quando eu criei a TV Criativa, foi antes da pandemia. Portanto, porque eu já dava aula online muito antes da pandemia, pelo menos 3 anos antes da pandemia. Aula particular online. Porque eu queria democratizar, sabe? Eu não queria ficar só que esse saber que eu adquiri de dentro dos estúdios, né? Apesar de eu não ser um coach da emissora, eu sou um coach contratado pelos atores, né? Mas eu vivo lá, assim, no sentido de que acompanhei várias gravações e no início, depois eu não precisei mais acompanhar as gravações, porque eu já tinha todo o esquema de gravação na cabeça, né? E eu sou um grande estudioso da televisão brasileira a minha primeira novela em que eu participei assim da maneira que eu gostei, mas eficazmente, foi Felicidade, de Manuel Carlos, né? Esse nome, Manuel Carlos, né? Eu vi a estreia da Viviane Pasmanta, eu estava lá assistindo a Viviane fazendo a sua primeira gravação, né? Maravilhoso. E podia assistir muitas coisas. Depois não precisei mais ir, mas meus atores me contando tudo que acontecia, me relatavam, né? E eu tive atores que muito dedicados, né? Porque a coisa não é assim milagrosa. Sim. Por exemplo, eu não tenho nada a reclamar das grandes estrelas com que trabalhei, e eles eram muito jovenzinhos, né? O Bruno, acho que tinha 19 para 20 anos, né? Mas, no início de carreira, ele já deu algumas entrevistas explicando isso, ele fazia aula todo dia. Entende? E o Bruno não tem nem o primeiro grau, porque ele foi jubilado da escola na 3ª série do primeiro grau, sabe? Porque ele é hiperativo, vamos dizer assim, de uma maneira mais... E naquele tempo as escolas não estavam preparadas para receber o tipo de inteligência específica que o Bruno tem, porque ele é muito inteligente. Basta você falar do ponto de vista da emoção, que ele entende tudo, entende? Então, ele adorava aulas de psicologia, eu dava aulas de psicologia de personagem, recorrendo a materiais. Eu sempre tive uma habilidade muito grande de falar para jovens. Então, quando me perguntam assim, e jovens que não têm o hábito de leitura, e eu não fico assim, querendo forçar o hábito de leitura, né? Então, eu já trago muito especificamente parte dos livros, né, que tem a ver com o que a gente está trabalhando. Eu trabalho muito psicologia, filosofia e psicanálise através dos filmes, os filmes mais simples e mais sofisticados, mas que tenham muito a ver com o personagem que o ator vai fazer. Sim. E com a própria personalidade do ator. Então, por exemplo, quando eu peguei o Bruno, ele era um galã, ele não gosta de ser chamado de galã, né? Ele briga, né? Eu sou ator e tal, mas ele era considerado um galã jovem, né? Símbolo sexual, né? Realmente um close lindíssimo, né? Aqueles olhos azuis, né? E no caso do Bruno, por exemplo, ele veio até com bastante críticas negativas e tal, porque o Bruno tem uma capacidade, uma carga emocional muito grande, que depois nós vimos na trajetória dele. Sim. Ele era um Airbus sem piloto.
Exato. Entende? Então, o que eu ajudei foi só botar um piloto, ele aprender a Dá conduzir as uma... suas energias. E aí ele estava fora da televisão, né? Sim. Então, eu fiz uma educação através do cinema e identifiquei ele com 3 atores: James Dean, Marlon Brando, porque o James Dean também tinha essa mística de ator transgressor, e realmente o trabalho corporal do James Dean é Sim, é. elogiado assim. Aquela época, né? Foi uma época de grande revolução na interpretação para audiovisual, muito por conta da Stella Adler e do Actor Studio, né? Das aplicações do Stanislavski lá, cada Sim, um do sim. seu jeito, né? De forma parcial, mas usando Stanislavski, ali nos anos 50, 50 e pouco, aquela transformação. E, então, o, o James Dean, dirigido pelo Elia Kazan, que foi o primeiro professor do Actor Studio, depois veio o Lee Strasberg, dirigiu filmes incríveis, não é? E depois ele dirigiu também o Marlon Brando. Na verdade, o Marlon Brando estourou na mão do Elia Kazan, né? Num bonde chamado Desejo, que aqui no Brasil está traduzido, infelizmente, por uma rua chamada PK. Então, eu peguei esses atores de energia corporal muito forte, entendeu? O Bruno era um garoto do Leblon. Então, em vez de encher ele com livros, em vez de eu querer aparecer como professor, sempre eu trabalho assim: eu vou a você. Então, por exemplo, Olha, se eu estivesse trabalhando com você, Jorge, me perguntam qual é o meu método, eu trabalho com a jorgeologia. Entendeu? tudo o ator, você pega Eu vou ele, o vendo ator, e... você, as suas qualidades, que você tem uma voz muito boa, né? Você veja que nossos grandes atores vieram do rádio, né? A televisão, Sim, o Boni saiu do rádio, o Lima Duarte saiu do rádio. Então, o Boni sempre deu muita importância no padrão Globo de qualidade, a voz trabalhada, né? E desde os primórdios da televisão, porque eu nasci junto com a televisão, então eu via TV Excelsior, TV Tupi, eu vi diversos, Nino, Italianinho, eu via tudo isso como criança e como pré-adolescente, não é? sim. Então, eu senti a necessidade de divulgar o meu trabalho, e eu comecei a dar aulas particulares online muito antes da A pandemia, pandemia. porque tem pessoas que têm possibilidade de pagar aula, e eu sou um dos coaches mais flexíveis em termos de pagamento, sabe? Total. Bastante. Apesar de ser professor de estrelas, né? Então, fazia uma coisa meio Robin Hood, sabe? Assim, Sim, eu, sim. eu ganhava bem e Eu, ajudava os iniciantes. Como eu tive a possibilidade de dar uma bolsa para a Isis, né? Então, ela fez a Ana do Véu toda comigo, inclusive aquele negócio dela usar um véu, eu tive que criar uma interpretação toda muito específica, né? Porque eu estava no sim, audiovisual sem o rosto, né? Sem o visual, né? Então eu tive que criar gestos, uma série, eu tive que criar uma interpretação específica para Isis, né? E, e também toda a parte comercial, que aí vem da minha formação pela Federal em administração de empresas, que eu acho que o ator tem que se ligar, que é não ficar só entregar isso tudo na mão do empresário, sabe? Ajudar o empresário a raciocinar junto com o empresário, pensar com o empresário, né? que Então, legal. é, nessa época eles não tinham empresário, eu tive a ideia de ela ia levantar o véu lá pelo meio da novela, né? E Sim, aí eu tive a ideia de que ninguém conhecesse ela, ninguém que fosse o recorde de audiência da novela o dia que ela levantasse o véu, aquele, entendeu? E assim sim, foi. A profecia agora deu um trabalho, viu? Porque eu pedi a ela para andar totalmente camuflada, né? Usava um óculos escuro imenso, um boné imenso,
Eu falei para ela conversar com isso lá com o Papinha, que era o diretor, e Ricardo Otto, o diretor-geral. Eles adoraram a ideia. Ela era modelo da Ford. O Ricardo pediu para a Ford tirar todas as fotos da Isis do arquivo da Ford, e ela andava totalmente com uma roupa esquisita, com um chapéu gigantesco, um óculos imenso, e durante alguns meses, não me lembro o tempo, mas certamente um mês e pouco, ninguém conhecia o rosto da Isis. Caraca, e foi um trabalho danado. E aí eu falei para ela, o máximo que pode acontecer é os paparazzis do Brasil inteiro ficarem atrás de você. Mas você é uma desconhecida, de uma cidade mínima de Minas Gerais, não é? Que nem asfalto tem, né? E toda a imprensa querendo desvendar o seu rosto, entende? Então, isso que eu acho que o ator também tem que desenvolver, uma capacidade de saber apresentar o seu trabalho, né? Pronto. E aí eu tive essa ideia, e foi muito trabalhoso, e eu falei, e isso, ela me chama de Dad, né? Então, um dia ela chegou lá na minha sala e falou assim, Dad, o que você falou aconteceu. Eu me distraí falando com a minha mãe, eu estava sem disfarce, e eu fui até a janela e um paparazzi me pegou. E aí, o Papinha, que conhece muito de câmera, me disse que ele estava meio pendurado na janela. Ela morava em Copacabana, e Copacabana os prédios são muito colados, as janelas uma nas outras, né? E aí essa foto foi a leilão, e qual é a empresa que compra a foto que mais vale no mercado, né? As organizações Globo. Se alguém ia revelar o segredo, seria a Globo, né? Então, o que aconteceu? Aconteceu uma coisa incrível do ponto de vista comercial, porque nós temos que prestar atenção muito do nosso lado comercial também, porque parece que é assim uma ideologia meio ultrapassada, né? meio hippie, de que você tem que se dedicar só à arte e não prestar atenção no seu salário, no seu sustento, né? Sendo ator, não tendo herança para receber, não tendo família rica, né? Não sendo, né? É que a grande maioria do povo brasileiro e grande parte do povo brasileiro sonha em atuar em novelas e séries, né? Cara, então, com certeza. O Jornal Extra, que é o jornal de maior tiragem, muito maior do que o Globo, maior tiragem do Brasil, é o jornal mais lucrativo do Brasil, abriu meia página da Isis, meia página do jornal, da capa, dizendo assim, desvendamos o véu. Então, eu andava na rua Barata Ribeiro, a Nossa Senhora de Copacabana, assim, que é uma rua bem extensa e reta, né, paralela à praia, e você sabe, o jornal fica para fora da banca, né? Fica assim, para vender, né? Ele fica pra... Então, em todas as ruas do Rio de Janeiro e dos outros estados onde o Extra tem alcance, estava a Isis no jornal mais comprado, e assim, quem passava de carro olhava assim para a banca, e tem uma banca em cada esquina em Copacabana, né? Em vários lugares, né? Do Rio e São Paulo, via a Isis. Então, a Isis... Só que a foto não ficou muito bem definida, assim, porque estava em grande angular. Ele teve que fazer... O paparazzi teve que fazer uma ginástica para conseguir essa foto, porque a gente tomava muito cuidado. Até na coletiva de imprensa da novela, quando o Papinha viu, ele morreu de rir. Ela entrou de véu. Ela deu entrevista na coletiva de imprensa de véu. Nem os colegas de trabalho dela conheciam o rosto da Isis. Cara, que incrível. Tem tanto super certo essa questão da surpresa, né? Porque eu lembro de quando eu assistia a novela também, que eu ficava assim, meu Deus, quem é essa? Eu ficava curioso para ver o tempo todo, né? Que rosto ia aparecer. Então, eu acredito que isso tem dado super certo. Por isso que eu falo mentoria e não preparação de atores, porque eu cuido de tudo de uma novela, sabe? Desde os testes, depois passou no teste,
eu tenho alguns, até na TV Criativa eu tenho alguns vídeos educativos onde eu entro com sim, essa brincadeira. Quando você passa no teste, é que o teste começa, querido, porque aí o teste você tem que dar conta ali de um profissional que te aprova, né? Quando você passa por uma novela, por uma série, você tem a figurinista, discutir figurino, caracterização, fotografia, né? A relação com a câmera, é uma quantidade enorme, maquiagem, né? É uma quantidade enorme de profissionais com os quais o coach da emissora, que eu sempre fiz, que o preparador da emissora, né, que agora está meio politicamente incorreto falar coach por causa por questões aí de coach empresarial, mas que não vou entrar sim, nessas questões, mas que não me claro. envergonho nada da palavra coach, porque cada coach é um coach, né? Assim como cada mentor é um mentor. É É mentor? apenas um nome, né? Mas agora tenho adotado mentoria só para deixar mais claro que eu não cuido só da parte de preparação. Veja que eu cuidei da toda a preparação de como o personagem ia ser recebido, não é? Então, eu criei um tremendo suspense e o Brasil todo queria saber, queria conhecer o nome daquele, queria conhecer aquele rosto, e muito bonita, né, com 16 Linda. anos, na flor da idade, né, e uma grande atriz. E assim aconteceu, ela até postou isso faz pouco tempo, o aniversário de 19 anos desse acontecimento, né, a primeira novela, Aham. assim, que no momento em que ela abriu o véu, até para o Bruno, Foi que tipo, foi para o Bruno, né, é, é, ela abriu para uma reunião inteira, mas ela abriu principalmente para o Bruno, quando ela levantou o véu, assim como eu havia planejado, e deu muito trabalho, porque eu atendia num prédio onde morava a Carla Camurati, vários diretores da Globo, generais de 5 estrelas. Então, entrava aquele ser todo disfarçado, ela usava calças compridas, com óculos gigantescos, um chapéu Panamá. chapéu. Ela, a segurança do condomínio ficava enlouquecido com aquele ser, né? Depois de um tempo, né, que se tudo se esclareceu quem era ela, e ela estourou logo na primeira novela, aí ela já Sim. chegava de Land Rover e ainda pedia os porteiros para estacionar o carro para ela, porque ela não conseguia ainda estacionar direito um Land Rover. Sim. Então, eu sou muito preocupado que o ator cresça como artista no mesmo ritmo que cresce na sua valorização salarial, no seu e sempre foi assim. Eu tenho fama de botar meus alunos milionários e foram uns 10 assim que passaram Arrasou. da faixa de 1 milhão, né? Arrasou muito. E passaram bastante da. Bom, a Isis disse agora que vai fazer um filme, o roteiro dela deve ser fantástico, porque eu dou aula também de filosofia, psicologia, né? Sim. De cinema, então ela tem uma grande bagagem cultural, ela inclusive lançou um livro de poesia de alto nível, senão eu aconselharia ela, e eles me escutam muito, sabe, a não publicar, mas o livro é de altíssima qualidade, tem prefácio de Pedro Bial, não precisa dizer mais nada, né? O prefácio do livro de poesia dela é do Pedro Bial. É de altíssima qualidade, ela desenvolveu, depois de uns 3, 4 anos tendo aula de filosofia, ela desenvolveu uma escritora, né? Ela estava lá gravando O Caminho das Índias, e ela ficou trancada dentro do quarto, que ela teve uma certa... nenhum preconceito, mas ela não se acertou muito com a comida da Índia, aqueles costumes, e ela ficou mais no quarto, e aí acabou que ela deu uma explodida num texto sobre a Índia, voltou para o Brasil, me mostrou o texto, eu caí para trás, assim, um texto de grande qualidade, e aí fui incentivando a ela também a escrever poesia, e ela lançou um livro. Pois bem, a TV Criativa veio depois. Primeiro, eu dava aula particular para democratizar esse Sim. conjunto de saberes que eu tinha acumulado desde felicidade até então, porque isso é há 40,
30 anos atrás, sei lá, que eu não fico contando, né? Melhor não contar, né? Não, eu não tenho problema com a idade, não voltaria nem um minuto da minha vida, nem um Claro, com minuto. certeza. Mas eu tenho 65 anos hoje, sou idoso, legalmente idoso, né? E então, muito antes da pandemia, eu já dava aula particulares, por quê? Porque haviam pessoas que podiam pagar uma aula boa, mas não podiam vir morar no Rio e em São Paulo, cujo custo de vida era muito grande. Terrível, Mas né? podiam fazer aula particular comigo, né? Via online, não é? Isso é muito bom. E a aula online é maravilhosa, e depois, com o advento do self-tape, ficou mais maravilhosa ainda. Sim. Veja que eu estou no plano de câmera obrigatório para o self-tape, pelo menos da Globo, que é o plano médio, né? Aqui o plano médio, plano americano, nessa região onde eu estou, onde você está, pode fechar às vezes um pouquinho. Ora, então, para você ser aprovado, a primeira aprovação tem sido por self-tape. Por self-tape. Você falando aí do self-tape, André, e era justamente sobre isso que eu queria te perguntar, assim, porque você fala muito bem com relação a essa questão da descentralização do eixo Rio-São Paulo, que agora ficou uma coisa bem aberta, né? Mas que você já tinha essa visão antes da pandemia, e você usa uma palavra maravilhosa, que é o que eu também, que é a questão da democratização, né? Que é você e aí parte muito do ser humano que você é também, democratizar isso aqui que eu já colhi de informação para atores que não têm essa oportunidade, que talvez consigam pagar essa mentoria, mas que não tem como se deslocar para cá, que é o meu caso, por exemplo. Então, pós-pandemia foi que eu vim fazer esses cursos online e tal, algumas mentorias também, mas eu tinha que passar, por exemplo, um mês em São Paulo para fazer intensivos, fui para Recife para fazer intensivos. Então, além do custo do curso, tinha todo um outro custo que acabava dificultando essa trajetória. Complicadíssimo, porque, na verdade, você tinha, independente do curso, se você passasse para um teste na Globo, se você fosse chamado, você tinha que vir ficar aqui para fazer o teste, né? É uma despesa grande, mesmo de ônibus, para quem mora muito longe, o ônibus fica caro, né? E de volta, mesmo que não venha de avião. E depois que passa, tudo bem, a Globo paga o hotel para você ficar, né? Na orla, hotel até bom, mas antes não, você tinha que vir fazer o teste presencial aqui, que é um custo que grande parte da população brasileira não tem. Então, o que acontecia? Eu comecei a desenvolver uma amizade muito grande com os fã-clubes dos meus atores. E, geralmente, quem faz fã-clube quer ser atriz ou quer ser ator. É uma pessoa que né? E os fã-clubes dos meus atores, são gigantescos. Tem fã-clubes da Isis, tem 1 milhão de seguidores, o fã-clube. Né? O fã-clube, né? Porque 1 milhão e pouco, porque a Isis está, parece que com 26 milhões de seguidores, alguma coisa em torno disso, assim como o Bruno. Então, que ficaram mais populares, que são mais jovens, né? Mas eu tinha também outro tipo de ator, já mais amadurecido, e de uma faixa mais, vamos dizer assim, sofisticada, de público, que é a Letícia Sabatella, né? A Leandra Leal, né? Opa, deu uma caidinha. Foi, mas voltou. Então, estava dizendo que eu tinha atores em diversas faixas, mas todos eles com poder aquisitivo conquistado. O Bruno estava até fora da televisão quando nós começamos. Ele tinha um salário bem pequeno, porque as emissoras naquela época as emissoras não pagavam bem para iniciantes, né? Tinha os super salários e os iniciantes. E o Projac fica muito longe
do grande centro do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, então, só você ir e voltar ao Projac e se alimentar lá na praça de alimentação ou no restaurante do próprio Projac, já consumia todo o seu salário, entende? Por mais que a Globo pagasse. Então, aí eu falei, eu quero conversar com mais gente. E as pessoas começaram a escrever, os fã-clubes, fazendo muita amizade com eles, né? E começaram a escrever para mim, primeiro pelo Facebook, depois pelo direct do Instagram. Poxa, na minha cidade não tem sequer uma escola de teatro, quanto mais uma escola de artes, né? Quanto mais uma escola de teatro, o que eu faço, né? E então eu comecei a atender no tempo que me sobrava, criando essas estratégias não só de interpretação, mas também a parte comportamental dos meus alunos, junto ao diretor, o respeito ao diretor. Quando um aluno meu vai trabalhar com o diretor, eu explico toda a linguagem daquele diretor. Por exemplo, Jaime Monjardim, ele tem um jeito completamente próprio de trabalhar, inclusive a voz, ele gosta que fale muito baixo, mas muito baixo. O ator demora um pouco a entrar no ritmo da gravação do Jaime, porque as pessoas geralmente vêm do teatro, né? E muitos cursos que se dizem de televisão, na verdade, são cursos de teatro. De teatro, acabam sendo. E a aula online trouxe isso de maravilhoso. Veja, eu já estou no plano do teste. É nesse teste é nesse plano que eu vou ser avaliado. Então, o que eu ajudei meus alunos? A enriquecer profundamente esse teste, a enriquecer o teste nesse plano. Entende? Audiovisual. Sim. Então, usar tudo que ele aprendeu no teatro, mas ele vai ser, inclusive na publicidade, ele vai ser nas novelas ou séries. O self-tape é gravado geralmente no plano médio, pelo menos vem assim a maioria das indicações da TV Globo, não é? Onde tive o maior número de alunos e a maior extensão. Embora trabalhei bastante na Record, inclusive dei recorde de audiência lá nas cenas, meus alunos deram recorde de audiência lá em algumas cenas, em novelas bíblicas, e também tive muitos alunos em Gênesis, que foi um grande sucesso, e também fiz Aventuras de Poliana, Poliana Moça, também no SBT, e novelas antigas, que eu sou muito antigo, né? Então, novelas antigas do SBT, eu trabalhei muito. Eu dividia meu tempo entre o Rio e São Paulo, no tempo em que o voo saía na hora, entendeu, querido? Hoje em dia não é mais possível. Né? Mas era o Eletra, era um avião Eletra com 4 hélices e tal, e eu conseguia dividir, saía tudo no horário. Tinha a ponte aérea em São Paulo era de meia hora. Você chegava lá no aeroporto, era que nem um ônibus, você comprava passagem e entrava. Legal. Aqui não, agora você chega em Congonhas, você não sabe nem em que portão o seu avião vai decolar, abrir check-in. Você tem que estar olhando no painel. Então, a TV Criativa, eu quis aproveitar esse conhecimento que eu tinha adquirido, muito concreto, muito objetivo, nesse grande número de novelas e séries que fiz, geralmente com os protagonistas. Toda a minha história no teatro, como assistente de Bia Lessa, que me trouxe o Antunes Filho todo depurado, todo o Teatro Paulista, e também eu, desde dos 14 anos, vinha sempre a São Paulo assistir o espetáculo do Antunes, não me pergunte por quê. De modo que eu vi a estreia da Júlia Gunn como Julieta aos 18 anos, no Romeu e Julieta do Antunes, que também foi revolucionário, e ainda, não sei como, essas ideias que batem na minha cabeça, eu fui sala em sala, eu era estudante da CAU, eu sou da 2ª turma da CAU, então meus professores de interpretação eram Derbal Freire Filho, Glorinha Boitmiller, entende, assim, então eu devo muito aos meus mestres mesmo, eu sou uma conjunção de mestres,
mas eu aluguei 3 ônibus e trouxe a Cal quase inteira, entrei em todas as turmas, falei da importância do Antunes Filho e viemos assistir Antunes, e vinha todo ano. E depois a sorte me trouxe a Bia Lessa, e quando entrei na Cal, eu passei um ano com o Luiz Antônio Martinez Correia, que era o irmão do Zé Celso, que morreu. Zé Celso Martinez. O Luiz Antônio Martinez Correia, irmão do Zé Celso, fundou a Oficina, um grande intelectual brasileiro que foi se radicar no Rio de Janeiro e transformou o teatro no Rio de Janeiro. Eu fiz vários cursos com ele e passei com ele um ano como meu professor na Cal. Então eu peguei todo esse aprendizado e desenvolvi para a linguagem audiovisual. Que legal. Mas aí, respeitando, fiz um mestrado em cinema, no qual passei em primeiro lugar, tirei 10 em todas as cadeiras das matérias durante 2 anos, 10, e a minha tese de mestrado tirou 10 com excelência. Eu peguei esse material e falei, eu já estava dando aula online, veio a pandemia, as pessoas ficaram sem dinheiro, essas pessoas que já conversavam comigo, e eu ajudava muito eles, os fã-clubes. O pessoal pensa que fã-clube é só pessoas assim desinformadas. Não, tem pessoas que fazem faculdade de letras e são chefes de fã-clubes, né? Então, eu ajudava muito eles fazerem o TCC. Então, comecei a dar aula gratuitamente para pessoas que me pediam na hora, pelo direct, para pessoas que me mostravam talento, que estavam estudando e que não tinham condições mesmo de me pagar. Eu dava aula particular pelo direct, na hora que me sobrava. E fiquei muito amigo deles, e até fiquei muito famoso pelo Brasil inteiro, porque há muito preconceito contra o fã-clube, como pessoas alienadas, e eu não vi assim. O fã-clube é muito importante para um artista. Né? Teve um outro olhar, né? Eu sou do fã-clube de tanta gente, né? De tantos nordestinos, Caetano Veloso, né? Nossa Senhora, herói nacional, né? Então, com aquela idade, né? Vai começar depois de ter viajado o mundo todo, né? O mundo todo, total. Agora vai começar uma turnê com a Bethânia, né? Com um descansozinho que foi pequenininho, de 20 dias, e que ele já se meteu lá no bloco de não sei o quê, que não tem descanso nenhum, que energia. Pois bem, foi desse atendimento a essas pessoas que não tinham condições nenhumas de me pagar, que veio a ideia da TV Criativa. Então, a TV Criativa é assim, eu dou aulas, eu faço aulas específicas para a TV Criativa sobre temas muito importantes que tem lá no especial, estão gravados lá, e é só procurar no Instagram. Eu queria, inclusive, que você passasse a sua arroba TV Criativa, não é isso? No Instagram? Arroba TV Criativa no Instagram. Tem várias aulas lá que são de pontos específicos que eu vejo que não são muito trabalhados, não é? Como gravação Sim. e kill, que a sua fala é cortada o tempo todo, então você tem que ter... Imagine você está no auge da emoção, aí corta para começar de novo. Já aconteceu isso, meu aluno, no último capítulo, descobre que a mãe está com câncer e a gravação é em kill, entendeu? Então, você para no auge da emoção, aí muda tudo, aí tem 10 minutos, aí você tem que começar de novo naquele lugar de emoção em que você estava. E cortando toda hora. Então, eu dei essas aulas e eu também escolho atores e atrizes. Num primeiro momento, eu fiz uma brincadeira que foi assim, eu convidei os atores a assistirem minhas aulas, que estavam lá na TV Criativa, e pedi que me fizessem um resumo das minhas aulas, do que entendeu, até para me ajudar a melhorar. É assim que eu coloquei e é verdadeiro. Para me ajudar a melhorar. E os que me trouxeram o melhor resumo, eu abri um grupo gratuito
né? E agora eu tenho até alunos particulares que estão em universidades federais espalhadas pelo Brasil, que não podem pagar, e que quer universidades de teatro. Então, eu dou bolsa integral de 100%. Uma parte da minha semana eu dou aula para pessoas num processo de seleção assim, levando bem em consideração a situação financeira real da pessoa, né? A impossibilidade de pagar e, claro, que tenha demonstrado principalmente vocação. Porque talento a gente dá um jeito, agora na vocação não, sabe? Determinação, vontade de estudar. Então, eu tenho alguns alunos do qual me orgulho muito. Eu não faço muito alarde desse trabalho, mas a TV Criativa, o @TV Criativa, é um trabalho social que eu faço. De tempos em tempos, eu faço entrada de novos alunos, onde eu dou aula ou em grupo ou individual, grupos pequenos, gratuitamente, né? Para democratizar todo esse trabalho, para não ficar na mão dos meus alunos que ficaram ricos, né, ao longo da carreira, né? Legal, cara, esse trabalho que você faz é incrível, a gente costuma deixar aqui 40, 50 minutos, nós estamos 52 minutos de entrevista, e assim, vai ter a segunda etapa, com certeza, porque tem muita coisa para falar. Você falando aí e eu tentando absorver muita coisa, porque é uma aula de fato, né? Então, que bom que eu vou poder partilhar isso para boa parte das pessoas, que nós temos um grupo aqui, que é da escola, que nós fazemos parte aqui do Nordeste, em que é RN, Paraíba, Pernambuco, Bahia e outros estados do Nordeste e do Brasil em si. Tem alguns alunos também que fazem EAD, e eu vou partilhar isso porque é muito conhecimento, né? Então, nesse momento eu queria agradecer de coração você por ter participado aqui comigo, topado esse desafio, né? Nada. É uma forma de apoiar também esse artista independente que está galgando seu caminho aí Nossa, e é a grande ideia, né? O que me motiva hoje, né? Já que eu tenho uma trajetória, graças a Deus, bem resolvida, né? Assim, bem sucedida, tanto no campo da mentoria como nas universidades, não é? De teatro e cinema. E mais a preocupação agora minha, nesses 65 anos, é poder difundir esse conhecimento que é trazido de dentro do estúdio, das situações reais que acontecem, dos problemas reais que hoje eu acordei, com vários problemas que não são de interpretação, você entende? São problemas que não chegou o capítulo, que o roteiro atrasou, e eu ajudo o ator a criar, a se adaptar a esse sistema industrial que temos na televisão brasileira, que deixa o mundo estarrecido com a nossa qualidade, né, de novela e da qualidade do ator brasileiro. E queria finalizar dizendo que eu discordo profundamente, só quem não vive o dia a dia de um ator brasileiro é que não entende que não há nenhum desmérito, apesar de que existe essa fama, o modo de produção da novela brasileira, a rapidez com que gravamos é incrível. Com certeza. André, meu irmão, eu só tenho a te agradecer mais uma vez e quero dizer para as pessoas que estão nos assistindo que esse cara é super pé no chão. O primeiro contato que eu tive com ele, assim, ele me orientou em algumas situações, mas sempre com o pé no chão. Com o pé no chão, e eu acho isso super importante para um mentor, para uma pessoa que está orientando alguém que está começando. E fica aqui minha gratidão a você, sinta-se abraçado, certo? Um beijo no seu coração. E o pessoal que está nos assistindo aqui, até o próximo Café com Prosa. André, valeu. Até lá. Fica com Deus.